O torcedor do Corinthians vive dias de expectativa e também de incerteza envolvendo Memphis Depay. Depois de quase 2 meses longe dos gramados por lesão, o atacante holandês se aproxima do retorno, mas ao mesmo tempo em que a volta parece próxima, o fim da passagem dele pelo timão também começa a entrar no radar. Isso porque Memphis terá apenas mais 3 partidas antes do encerramento do contrato com o Corinthians, e ainda não existe garantia de renovação. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quando Memphis volta? Quais jogos ele ainda pode disputar? Por que o Corinthians está tratando o retorno com tanta cautela? E afinal, existe chance real dele continuar no clube depois da Copa do Mundo? Fica até o final porque tem muita coisa importante acontecendo nos bastidores do timão. A ausência de Memphis já virou um dos assuntos mais debatidos entre os torcedores corintianos. Afinal, estamos falando de um dos principais nomes do elenco, um jogador contratado para mudar o patamar técnico da equipe e que, quando esteve em campo, mostrou qualidade diferenciada. Mas desde o dia 22 de março, na partida contra o Flamengo, o camisa 10 não atua mais pelo Corinthians. Na ocasião, Memphis precisou ser substituído ainda durante a partida, após sentir dores musculares na coxa direita. O que parecia inicialmente uma lesão simples acabou se transformando em um problema muito maior. Segundo as informações divulgadas, houve até um agravamento da lesão por conta de um erro na preparação física, algo que aumentou ainda mais o tempo de recuperação do atacante. Desde então, já são quase 2 meses afastado e 14 partidas sem entrar em campo. E a ausência dele vem sendo sentida principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians tem sofrido para encontrar regularidade. Mesmo classificado nas Copas, o timão ainda oscila demais no Brasileirão, e sente falta justamente de um jogador capaz de decidir partidas em momentos complicados. Agora, a expectativa é que Memphis esteja próximo do retorno, mas calma! Internamente, o Corinthians ainda trabalha com extrema cautela. A comissão técnica e o departamento médico não querem acelerar o processo, e existe um motivo muito forte para isso: a Copa do Mundo. A seleção da Holanda anunciará sua convocação no dia 27 e Memphis é considerado um nome importante para o elenco holandês. Por isso, qualquer risco de nova lesão é tratado com máxima atenção. Fernando Diniz já falou publicamente sobre o assunto e deixou claro que o clube quer o retorno do jogador, mas sem colocar a saúde dele em risco. Segundo o treinador, Memphis é um atleta fundamental e precisa voltar com segurança total. E essa preocupação faz sentido, porque além da importância técnica, existe também toda a questão contratual envolvendo o jogador. Hoje, Memphis tem vínculo com o Corinthians apenas até o dia 20 de junho, ou seja, faltam pouquíssimos jogos para o encerramento oficial do contrato. Os jogos seriam Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, e Platense, novamente pela competição continental. Depois disso, Memphis já inicia a preparação para a Copa do Mundo, e por causa da apresentação obrigatória à seleção holandesa, ele não poderá atuar contra o Grêmio no dia 30, na última partida do Corinthians antes da pausa do calendário para o Mundial. Ou seja, o torcedor pode estar vendo os últimos jogos de Memphis com a camisa do Corinthians. E é justamente aí que nasce a grande dúvida. Ele vai voltar depois da Copa? Neste momento, ninguém consegue responder com certeza. A renovação ainda não foi definida. O Corinthians tenta encontrar soluções financeiras para manter o atacante no elenco. O clube procura parceiros comerciais e investidores que possam ajudar a bancar parte dos salários do jogador, considerados muito altos para a realidade financeira atual do timão. Do outro lado, Memphis também demonstra vontade de continuar. Segundo informações dos bastidores, o holandês gosta do ambiente do clube, se adaptou ao Brasil e até aceita reduzir o salário para permanecer. Mas ainda existem muitos detalhes pendentes. Questões financeiras, planejamento para o segundo semestre, garantias de competitividade e, claro, o próprio desempenho do time dentro de campo. Porque uma coisa é fato, Memphis quer jogar em alto nível, e o Corinthians precisa mostrar que consegue oferecer um projeto competitivo. Enquanto isso, Fernando Diniz tenta administrar a situação da melhor maneira possível. O treinador sabe que ter Memphis em campo muda completamente o nível ofensivo da equipe. A capacidade de criação, finalização e liderança do holandês fazem diferença em jogos grandes. E talvez nenhum momento seja mais importante para o retorno dele do que agora. O Corinthians vive pressão no Brasileirão, voltou para a zona de rebaixamento e precisa urgentemente reagir. A torcida começa a ficar apreensiva, porque o time vai bem nas Copas, mas ainda não conseguiu transformar isso em estabilidade na Liga Nacional. E nesse cenário, recuperar um jogador do peso de Memphis pode representar uma virada importante na temporada. Mas ao mesmo tempo, existe o medo. Vale a pena acelerar o retorno, correndo o risco de perder o jogador para a Copa? Ou o Corinthians deve priorizar totalmente a recuperação física pensando também em uma possível renovação? Essa é a grande discussão nos bastidores, e enquanto a decisão final não chega, o torcedor vive entre expectativa e ansiedade.
a expectativa de finalmente ver Memphis novamente em campo e a ansiedade de não saber se ele continuará no clube após a Copa do Mundo. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano. Você acredita que Memphis ainda vai renovar com o Corinthians? Ou acha que a passagem dele pelo Timão está chegando ao fim? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da Fiel. E claro, se você acompanha tudo sobre o Corinthians, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like no vídeo. Aqui você fica por dentro de todas as notícias, bastidores, análises e atualizações do Timão todos os dias. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.